Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre depressão na menopausa. Bem, a gente ouve muitos relatos de mulheres que passaram a vida bem, foram proativas, trabalhadoras, criativas e quando chegam à menopausa experimentam uma queda generalizada de rendimento. Além das alcunhas, né, além da pressão social a respeito da mulher, quando ela envelhece, perde a beleza física, perde os contornos mais finos, e mesmo sem adicionar 1 grama a mais de carboidrato, engorda 10 quilos, 12 quilos, vamos conversar. O que é a menopausa? Além de tratarmos a questão de ser uma transição fisiológica da mulher natural, nós temos também o aspecto emocional, influenciado pelo social e pelo ambiente, né? Nós temos também o aspecto comportamental. O que é a menopausa na nossa família? Vamos começar agora a fazer um trabalho bem mais aprofundado. E vou aproveitar e fazer um relato pessoal, né? Porque eu estou no auge dos 10 anos de vivência da menopausa. Necessariamente a menopausa não precisa ser sintomática. Eu conheço mulheres que passaram por essa fase sem um fogacho. Que inveja! E o que é o sintoma? E o que é esse processo que para muitas mulheres é o caos? É o adoecimento psíquico, é a perda da identidade, é a perda da sanidade. Situação muito difícil, né? Então vamos começar. Vamos pensar na menopausa com sintomas como um convite ao autoconhecimento. Quando nós paramos para pensar num quadro de uma mulher que tem sintomas que chamam a atenção, que atrapalham a vida, nós temos que pensar na história dela. O que foi a menopausa para a mãe dela? Tanto a constelação familiar, que se remete aos emaranhamentos, que é uma lealdade cega por amor à nossa mãe, que ao ter vivido sintomas na menopausa, as filhas podem também viver por uma questão de modelo inconsciente, de copiar o modelo, como também alguns estudos falam em genética, mas a coisa é muito mais ampla. Então nós começamos a pensar, se na constelação falamos em lealdade cega, emaranhado com a nossa mãe, copiando os sintomas dela, a própria psicologia cognitiva, comportamental também remete ao modelo aprendido. Então, independente do nome que nós vamos dar aqui ao fenômeno menopausa que se repete, nós vamos nos ater aos fatos. Particularmente, eu vou falar de mim, porque eu sou um caso vivo desse processo. Enquanto eu vivi antes da menopausa, eu nunca precisei usar antidepressivo. Senhoras e senhores, eu uso antidepressivo. Já tentei várias vezes me controlar para não continuar usando, mas sempre esbarrei na necessidade de retornar ao uso. Por quê? De repente, sem motivo algum, começa a chorar. Isso é barra, né? Isso é barra. Você não tem motivos aparentes, ou se tem, você está administrando bem, está tudo sob controle e você está chorando, você está se debulhando em lágrimas, sem necessidade. Você chora por causa de propaganda, você chora por causa de uma notícia, alguém fala que está com uma gripe muito forte, você chora, é ridículo, mas isso é para você ter uma noção do que é a influência dessa alteração hormonal sobre o emocional de uma mulher. E não é piada, é muito sério, porque é um período da vida longo, veja, eu estou com 10 anos de menopausa, e que interfere terrivelmente no nosso rendimento, na nossa inteligência, na nossa concentração, criatividade, empolgação pela vida, né? Então é um caso muito importante a tratar. Então o que acontece? No meu processo de autoconhecimento, eu comecei a estudar o que é a menopausa na minha vida. Então, dos pontos a ser observado é qual foi a menopausa que minha mãe viveu e se eu estou copiando minha mãe. Sim, minha mãe teve sintomas até piores, ela sofreu horrores numa época em que a medicina ainda não tinha os recursos que tem hoje, numa época em que
as relações conjugais ainda eram muito marcadas pela falta de diálogo, pelo machismo, pela limitação profissional que a mulher sofria, pelas pressões que ela sofria, principalmente por ter mais filhos e a dificuldade em trabalhar, estudar, a cultura da própria família pregressa, família de origem dessa mãe. Então, eu cuidei de tratar da influência inconsciente que ela pudesse exercer sobre mim, no sentido de, olha mamãe, tamo junta, eu também tô sofrendo horrores com a menopausa, tamo juntas. Não precisa disso, né, gente? Minha mãe se sente sempre extremamente feliz quando sabe que um filho está bem. Então por que eu vou ser leal à minha mãe, ao sofrimento que ela viveu, né? Então, primeira coisa, a gente tem que investigar se a gente aprendeu o modelo. Isso é cientificamente comprovado, tá, mulheres? Nós copiamos, é a mãe, ou é a tia, ou é a avó, alguém. A gente tem a tendência a fazer uma repetição. Ok, agora vamos pensar na Morgana comportamental. Quem foi a Morgana a vida toda? Desde muito cedo eu aprendi a me virar sozinha. E a questão das limitações que a vida apresenta, as limitações financeiras, as limitações emocionais, familiares, sempre busquei resolver meus problemas de algum modo. Em cada fase à medida da possibilidade, né? Então, sempre aprendi muito cedo a me virar, a cavar, a buscar, a desenvolver, a construir. E o que acontece? A vida sempre apresentou demandas tanto minhas quanto dos outros. O que acontece? Morgana começou a resolver problemas que não eram dela, começou a tomar cuidado das outras pessoas também, começou a pensar os problemas das outras pessoas e desenvolvi uma neura de não ter paz se eu soubesse que alguém estava com problemas. E aí o que acontece? Morgana vai fazer psicologia. E na psicologia, num dia, no primeiro ou segundo semestre, eu falei com um professor, acho que eu vou desistir do curso, porque como que eu vou dar conta de ouvir o sofrimento de uma pessoa e não morrer junto com ela? Aí o professor disse assim, a gente aprende essa habilidade da imparcialidade, a gente aprende a controlar a influência que o outro tem sobre nós. A gente aprende a ser mais frio, mais objetivo, mais científico diante do sofrimento do outro. E aí então percebi que o curso de psicologia veio também me curar de muita coisa, veio me ajudar em muita coisa. Ok, a gente melhora um pouco, mas ainda assim continua com aquela característica pessoal da assimilação de um modus operandi que gira em torno de resolver problema. E não vou falar que a Morgana é boazinha, não vou dizer que eu sou boazinha, eu posso dizer que eu seja obsessiva, porque procurar cabelo em ovo, né? Ficar preocupando com questões que não são minhas. E veja bem, nós precisamos ter muita maturidade, porque quando você pensa no problema do outro para o outro, você está impedindo que o outro se desenvolva, que o outro assimile sua própria solução. Você não confia no outro, você está desmerecendo a capacidade do outro. Então, a gente tem que deixar de ser chata, tem que deixar de ser intrometida e deixar que o problema do outro seja resolvido por ele. E é uma característica do neurótico, né? Não consegue ser feliz se não estiver sofrendo um pouquinho. Coisa ridícula também, né? Então, a gente está sempre em processo de aprendizado, né? De aprendizagem. A gente está sempre tentando melhorar algum sistema da gente, né? E recentemente, aliás, de uns meses para cá, você deve ter percebido que eu rareei, não sei se existe essa palavra, eu tornei mais raros os meus vídeos. Eu produzi menos, porque eu tive, sim, uma queda cognitiva. Queda cognitiva ou embotamento ou perda do raciocínio, da criatividade, da naturalidade. Eu tive uma queda que faz parte dessas oscilações que a menopausa provoca. A gente fica, um caso sério, a gente se deprime à toa, mesmo medicada. Veja bem, mesmo medicada, então a gente fica pensando, gente, remédio é a solução para tudo? Não, a gente precisa verificar o que falta mais na vida,
né? O que falta? E eu tenho uma séria preocupação, admiro demais a medicina chinesa por causa disso. Toda doença que vem te ensinar alguma coisa. Menopausa não é doença não, tá, gente? Mas é tanto sintoma que parece que é. Toda doença que chega vem nos ensinar alguma coisa. E quando você toma medicamentos para anestesiar os sintomas, você está perdendo a oportunidade de entender o que a doença veio trazer, né? Então, eu sempre me pauto nessa reflexão. O que é a menopausa com tantos sintomas? Estudar isso me fez retornar no tempo e buscar quem eu fui, o que eu aprendi, a lealdade cega que eu tenho com minha mãe. E detalhe, eu tenho a preocupação de não deixar que minha filha aprenda isso. Sei lá se já a vaca foi pro brejo, porque ela não precisa ficar doente para a mamãe ter companhia, né? A gente tem que livrar nossos filhos alertá-los sobre esse risco. Então, minha filha Isabela, seja feliz e forte e saudável, minha filha. Te libero, tá tudo certo, né? Então, prestei atenção o que é a vida. Problema? Sim. Viver não é moleza, não. Não é moleza. Mas a vida é coisa boa também, gente. A vida é muita coisa boa, é muita coisa doce, é muita coisa fofa pra gente viver. O problema é que a gente é muito acomodado, a gente não busca aquilo que alimenta a nossa alma. Mesmo que eu tenha um hábito de fazer um trabalho artístico de vez em quando, ouvir uma música gostosa, cuidar de plantas, ainda está por pouco. Eu preciso ter mais disciplina e me dar coisas que me alimentem. E principalmente ter muito cuidado com a questão dos medicamentos que nos anestesiam e nos deixam estacionados no nosso processo de crescer, porque a vida é uma oportunidade evolutiva. É evolutiva. Não estou dizendo em aspecto espiritual somente, não. Nós temos que crescer, faz parte, a planta cresce, a planta vira árvore, a planta dá flor, dá fruta. É processo natural da vida que a gente cresça, que a gente saia da estagnação, né? Então, qual é o papel que agora eu estou desempenhando em favor de mim mesma? Eu comecei um tratamento com acupuntura, porque eu acredito imensamente, tenho repercussões maravilhosas e levo em conta muito os avanços da medicina atualmente, que está admitindo a terapia holística em alguns aspectos dela, a medicina chinesa, o yoga, a meditação, as terapias energéticas, né? Como inclusive terapia preventiva. Ou seja, não é preventiva, nós somos muito acomodados, nós precisamos ter comportamentos saudáveis, posturas saudáveis. É um modus operandi muito comum que quando a gente pensa em diversão, a gente vai beber, a gente vai sobrecarregar nosso fígado com líquidos que o agridem, né? Tudo bem, é legal, é saboroso, mas temos que ter muito cuidado com o excesso, nós temos que ter muito cuidado com tudo que nos faz mal, sermos racionais e sairmos dessa preocupação do modismo, né? Todo mundo faz, vou fazer também, porque eu quero ser incluído nessa vibe aí. Não. Então, uma das coisas que eu aprendi no meu processo de autoconhecimento, vivenciando essa questão da menopausa, é que eu ainda me dou muito pouco. Nós precisamos nos dar carinho, nós precisamos nos dar descanso, nós precisamos largar o osso, expressão horrorosa, né? Largar o osso, largar do pé, dos problemas dos outros. Não dá para cuidar das pessoas dessa maneira. Eu posso ajudar as pessoas sendo uma referência de um comportamento, de uma postura que seja inspiradora.
Então, para você mulher que está vivenciando todas essas perdas, todos esses sintomas que estão atrapalhando sua mente, seu funcionamento, primeira coisa, se permita cair um pouco, é natural que isso aconteça. A luta da medicina hoje é evitar o envelhecimento. A luta da medicina hoje, da ciência, é promover o envelhecimento saudável. Mas dentro dessa proposta também precisa entrar a aceitação do tempo. Nós precisamos aceitar que a gente rende menos, que o corpo responde menos. Nós temos que aceitar que essa menopausa nos dá 12, 15 quilos a mais, no sentido de ser um processo hormonal, e fazer o que for possível, sem nos sufocar, sem nos submeter a processos dolorosos para tirar o que o corpo não consegue eliminar sozinho. Nós temos que equilibrar tudo isso para que a angústia seja administrada, né? Então, quando eu penso agora que a menopausa, o que a menopausa veio me falar, o que a menopausa veio trazer para mim como recado da vida? Morgana, cuide mais de si mesma, dê a si mesma o direito de deixar a vaca ir para o brejo em determinados assuntos relacionados a outras pessoas, porque não é sua alçada resolver problemas dos outros, Morgana. Eu digo problemas de família, problemas de pessoas próximas, porque família a gente tem que ser apoio, a gente tem que suporte, fazer o que for possível, mas dentro de um limite de bom senso. Morgana, pare de achar que você tem que estar pronta a tempo e a hora para tudo. Permita-se se divertir, permita-se curtir mais, porque são essas coisas agradáveis, o lazer, a distração, o investimento em cursos interessantes que nos descansam, que nos alegram, que nos predispõem a convivências agradáveis. Isso é remédio para a menopausa. Isso balanceia aquilo que está ruim, com aquilo que está ruim, de modo que fica mais suportável, percebe? Então, eu acredito muito que nós podemos nos ajudar adotando essa filosofia. Se a menopausa está gritando, pergunte para ela o que ela veio te ensinar. Pergunte para ela por que ela está fazendo isso com você. Pergunte o que está faltando. Você está ouvindo a sua criança interior? Você está se dando momentos de prazer? Você está aí desenvolvendo um transtorno obsessivo compulsivo, de ficar preocupando o tempo todo preocupado, pensando nos problemas? Você não está administrando bem a vida e isso está gerando angústia, ansiedade, estresse, né? Muita adrenalina, muito cortisol na corrente sanguínea, provocando dor de cabeça, dor muscular, fadiga, mau humor, insônia, né? Então, mínimo múltiplo comum de todas essas situações, qualidade de vida, permitir-se. E aí a gente esbarra na vida de muitas mulheres que vivem limitações impostas pelos maridos, pelas condições financeiras, pelos filhos que sobrecarregam, que abusam, né? Mulheres, reajam. Vocês são seres humanos, vocês precisam cuidar de si mesmas. Ninguém tem o direito de nos oprimir. Ninguém tem o direito de atrapalhar nosso dia a dia, de nos sobrecarregar com tarefas que não são nossas. Cuidem mais de si mesmas. Deem a si mesmas momentos de prazer e tranquilidade, de descanso. E esqueçam os problemas dos outros. Amem sem se sobrecarregarem, porque se a gente não controla isso, vira um pensamento obsessivo que vai corroendo a nossa saúde, né? Então, os meus cuidados agora estão em torno do yoga, da acupuntura e da administração de um pensamento que se viciou em resolver problemas. Autobiográfico, né? Morgana, você está se expondo. Você mas sou um ser humano.
eu também tenho problemas. E por que não usar o meu depoimento para orientar, para esclarecer, né? Então é isso. Esse é o meu recado de hoje. Busque alternativas, acredite nelas, as naturais. Abençoe seu corpo, abençoe sua mente, abençoe sua alma. Cuide de você de fato. Administre-se, aprenda novos modos de ser. Cada caso é um caso, cada mulher tem uma realidade própria. Você precisa cuidar de você. Então fica aí o meu depoimento, espero que tenha sido útil e a gente pode ainda continuar nessa discussão, sempre focando no crescimento, sempre focando na melhora da nossa vida. Se você gostou, curta o canal, compartilhe, vamos fazer essas informações crescerem e espalharem-se